Sejam todos bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor, que permanece ainda, né, depois que o Estado se foi, né, por incrível que pareça. Estamos aqui, então, com Clístenes Hafner Fernandes e Eduardo Rocha. Pode rir do negócio que ele tá falando aí. Eu tô tentando me concentrar. Acho que não. Então, tipo... Com um silêncio muito solene aqui, daí eu tive que inventar, tentar chamar vocês a... Ah, tá. Vai. São parte também deste podcast. Ah, bom. Muito obrigado. Não é? Então é isso. Estamos aqui praticamente com 1 minuto de silêncio. Né? E aí? Já deu 1 minuto entre as pausas que tu fizeste. As pausas, né? Assim, já dá 20 segundos de podcast se cortar as pausas que tu fizeste. Mas enfim, nós estamos aqui, ainda estamos bem. Está tudo... Explica o teu óculos aí pra... Ah, sim, não, meu óculos quebrou. Tá? Antes que alguém diga que isso aqui é um óculos de natação, faça alguma piada aí no YouTube. Mas não é? Não é um óculos de natação. Esse aqui é o óculos que eu uso para jogar no nosso time, no time do São José, né? Que é o time que... Time de polo. Que, como é que a gente diz? Humilhou, devastou a Biblioteca Católica num jogo. O pessoal ainda tá lembrando desse jogo. Eu ainda lembro disso, 12-4. Eu fui humilhado por um frango que eu tomei. Eu estava com esse óculos naquele jogo. Tá, e meu óculos quebrou, então eu tenho que usar isso e ninguém que diga aí que é de natação, que tem a ver com... É uma mera coincidência que se pareça, tá? Maravilha. E aí, como passaste, Eduardo, pelo mês de maio? Só carregando o galão de água de uma torneira que ainda tinha água fora da minha casa para dentro da minha casa, né? Então eu ia lá, enchia os galões e carregava. Então não tinha água. Esse foi o meu... assina, né? Levar galões de 20 litros todos os dias para... A Esther estava com quanto tempo quando começou Uma semana? Então. Uma semana. Para quem não sabe, o Eduardo é pai agora, né? Não tínhamos tido um podcast com todos os pais. Exatamente. Todos os pais. Então, né? Muito bem. Enfim, a filha com 1 mês precisando de água e eu tinha que ir lá caçar água no mercado. Né? Então essa situação aqui foi assim, caçar água no mercado, porque tem muitas pessoas disputando garrafas de água. Também caçar água fora de casa para trazer em galões, para a gente poder tomar banho de caneca e fazer, né, os afazeres dentro de casa, etc, etc. Isso aí foi pelo menos umas 3 semanas. Pelo menos umas 3 semanas assim. E foi essa rotina, nesse meio tempo, né? Gastar todo o tempo... Praticamente uma rotina de Sísifo. Exatamente. Já tu lá, aqui, gasta água, desce, tem que pegar mais água. Tu vinhas aqui no Instituto buscar água? Não. Aqui acabou a água em 3 dias, aqui no Instituto. Eu sou o que mora mais perto do Instituto, né? Então, para quem não sabe, morar perto do Instituto tem isso. Olha... vai ter água no Instituto, vai ter uma caixa e tal, só que a água foi rapidinho e também não tinha água aqui. Então, para quem não... Tinha uns abrigados ainda aqui no Instituto. Exatamente, a gente que teve gente que morava enfim, toda uma logística, gente que saiu da Cidade Baixa, amigos aqui, que tiveram que se abrigar aqui no Instituto, né? Porque a Cidade Baixa alagou também. Cidade Baixa. Exato. A Cidade Baixa já tem a explicação no nome do bairro, de que é baixo, né? Fiquem com essa. Enfim, essa foi a rotina graças aos intelectuais. E esse é o tema do podcast. Esse é o tema do podcast. Graças aos intelectuais, a culpa o Instituto... é dos intelectuais. A culpa e o dolo. Às vezes um, às vezes outro. Mas nós somos intelectuais aqui, a culpa seria nossa também. Sim, claro. Ainda cronologicamente, talvez não, né? Porque nós podemos dizer que os nossos alunos não tem nenhum ainda que tenha tido já uma responsabilidade quanto a esse tipo de coisa. Mas, sim, a culpa é dos intelectuais todos, dos professores, e de todo mundo que lida
com as ideias, com o conhecimento, com a verdade, né? Isso porque, e talvez nunca tenha ficado tão claro assim, já que o intelectual surge na humanidade como aquele capaz de prever enchentes, né? Então essa é a diferença do Pois outro. é, Assim, né? existe o ser humano... O profeta da Mesopotâmia, o sacerdote, da Mesopotâmia, a função dele no é Egito, na Índia também, na China, a função do intelectual é saber prever enchente, mas não é saber prever e ficar em casa, ou saber prever e ficar quieto. Era saber também, prever e protocolar o meu estudo nos órgãos responsáveis. Era também determinar assim. o caminho da irrigação, Isso, para isso ele tem que saber prever enchente. Do desvio, né? do rio que fosse feito, né? Como é que a gente diz quando se faz uma via alternativa do rio? Quando se cava uma via alternativa do rio. Sim, né? Então, o cara tinha que descobrir, né? O sacerdote tinha que descobrir qual era o melhor caminho para se passar. Não, e quando, né? E quando essas coisas todas iam acontecer. Onde né? construiu o templo devido Olha só, por exemplo, aquela mudança, acho que foi uma mudança... Me corrija, por favor. Né? Quando que o Egito muda o templo, muda a capital? A capital, ou por que muda a capital? Sei que muda para o delta do Rio Nilo, num determinado tempo, ou sai do delta do Rio Nilo. Sassânidas, se eu não me engano, no Império Sassânida. Mas sim, né, é isso. Por que José do Egito, né? O José, filho de Israel, José, filho de Jacó, ele se torna alguém tão estimado, né? Porque ele soube prever enchente. No caso ali era consequência da enchente, que é o que ele fala, né? É tempo de abundância e tempo de estiagem. Para ter abundância é preciso haver enchente, é preciso tornar o terreno alagadiço. Hoje a gente planta em lugares que tem uma constância de chuva muito precisa e que não são férteis por si, né? Vamos ver assim, Mato Grosso. O Mato Grosso não é fértil, né? Por que nós conseguimos plantar no Mato Grosso? Bom, porque a gente tem fertilizante, né? Porque lá chove muito e um lugar que chove muito tem... Tu precisa de água, sol e solo para plantar, né? Se chove muito, tu tem água, beleza, tem sol, porque é um lugar muito quente, tropical, porém, tu não tem solo, tu só tem areia, porque a água, como chove muito, leva todos os minerais necessários, os nutrientes da terra. O que é um lugar fértil, né? Um lugar fértil é como o Rio Grande do Sul, que se planta aqui há muito tempo e já sem fertilizante, né? Em épocas em que nem se pensava nisso, porque é um lugar que não é que chova com essa frequência necessária, mas é um lugar de enchente, é um lugar alagadiço. E depois de uma grande enchente, tu tem um período muito grande de fertilidade. Né? Então, a mesma coisa acontecia. Se a gente pega a Mesopotâmia e o Egito, não é um solo, não é um lugar que chova. Né? Não chove no Egito, não chove na Mesopotâmia. Chove na cabeceira do rio. Né? Então vai chover lá na Turquia, lá nas montanhas. E aí a água desce pela Mesopotâmia, levando vários sedimentos que vai recolhendo ao longo do trajeto. A mesma coisa o Nilo vem, né, de muito longe, recolhendo os sedimentos e espalha esses sedimentos a cada nova enchente. E ali se torna um solo fértil. Mais rico, né? misturado, vamos dizer assim. Exatamente, né? Então, tu podes plantar nesses lugares porque ele é fértil. E conseguir dominar isso, né? Saber quando essas enchentes acontecerão ou não, sempre foi a função dos intelectuais. É preciso que alguém se dedique inteiramente a isso, né? E várias gerações construam essa tradição que dê a capacidade para esse grupo de pessoas, para essa casta, conseguir prever essas inundações. Então, a figura do intelectual e a necessidade de um intelectual que vai educar uma próxima geração de intelectuais também, né? Ela surge com essa necessidade da produção de alimentos que se dá a partir
de locais onde tu não dependes da chuva para plantar. Por que nunca plantar em lugar que chove? Não é? Por que a civilização não surge em lugar que chove? Tem que surgir em lugares áridos, porém que tenha rio. Não é? É a condição, foi sempre a condição. Depois, por imitação dessas civilizações, tu consegue expandir isso aí para outros lugares. Mas a revolução agrícola, ela acontece justamente em lugares assim, né? Onde há pessoas que são capazes de prever chuva, onde há uma classe intelectual que seja capaz de prever inundações, né? E possa registrar isso, né? E tenha que, daí, a partir disso, desenvolver escrita, desenvolver, primeiro, obviamente, astronomia, não é? Só que a astronomia ela não cabe na memória humana, assim, todos os eventos astronômicos necessários, eles precisam ser registrados porque tu não tem uma memória infinita. Não tem né? sentido também fazer com que gerações e gerações memorizem uma Exatamente. tabela de efemérides O que dá para anos. memorizar, tu memorizas, né? Mas normalmente tu memorizas... Opa, Ó o café. chegou o café. Acho que só vamos precisar de uma Uma xícara, só. né? Uma só. Tá bom. Aí. E assim a coisa vai, né? Então, bom, o que nós temos, né? Para o início da civilização é necessário haver agricultura, não é? Porque tu precisas alimentar uma cidade. As pessoas não podem viver umas longe das outras, cada um produzindo para a sua própria subsistência. E para haver agricultura, tu precisa de muitas coisas que faz com que pessoas tenham de se especializar em diferentes atividades, né? Então, tu não faz sem arado, por exemplo. Só que não é o próprio agricultor que constrói o seu arado. É um ferreiro, né? Ou um marceneiro, se for arado de madeira, ou seja lá o que for, mas é um artesão. Ele vai lá num capeleion, né? Exato. E né? pede um arado novo, ou conserta o seu arado velho do seu exato. Pai e tudo isso. Exato. Então, Né? Mas é preciso que pessoas se dediquem exclusivamente a isso, porque a produção de arados tem que ser muito grande. Mas também a construção de silos de armazenagem é também necessária, né? E isso o sujeito que está trabalhando com a construção, ele não pode estar lá plantando e usando seu tempo livre para trabalhar com construção. Então ele precisa se especializar nisso. Vão surgindo, além dos agricultores, diversas outras profissões que são necessárias para a produção de alimento indiretamente, né? E aí tu crias a cidade, que é justamente um centro onde é possível alimentá-lo com toda a técnica que exatamente. se então preserva. o sujeito ele não produz comida, mas ele produz arado que é necessário para produzir comida, né? O outro produz roupas que são necessárias para trabalhar no campo, no sol e tal, né? Por tanto tempo. Um é chapéu, outro é sapato, outro é não sei o quê. E isso essas pessoas vão vivendo juntas e aí se forma o que a gente chama de cidade, e aí se forma o que a gente chama de civilização, não é? Só que há um cálculo que para de fechar, não é? Porque a população vai crescer. Não só porque é o normal da demografia, a fertilidade de um casal ela não é igual à taxa de reposição, ela é maior, não é? E as pessoas começam a ter muito mais filhos, né, a partir da Revolução Agrícola, porque vamos lá, primeira coisa, quando tu tem pecuária, né, e essa revolução é de agricultura e pecuária, agora tu podes alimentar os teus filhos com leite de animais, né, seja cabra, ovelha, vaca ou qualquer outra coisa assim. Além disso, né, tu tens alimentos mais macios e as pessoas conseguem sobreviver mesmo sem dentes, comendo mingau, por exemplo. O velho que não tinha mais dente, o que ele fazia quando tinha que comer alimentos crus? Ou caldo também. Caldos e tal. Tu vai cozinhar e tu vai ter tempo de fazer isso. E aí, olha a grande reviravolta que acontece. É necessário produzir mais alimentos porque a população está crescendo, né? Mas ela está crescendo porque tu estás produzindo mais alimentos. E isso, assim, a mãe que antes ficava o tempo todo numa sociedade de nômades, né?
E quem não gosta dessas coisas de pré-história vai ler na Bíblia, é cheio de nômades ali e tal, que estão atacando acampamentos de pessoas com culturas mais avançadas, né? E os próprios hebreus, que tinham uma cultura mediana, era uma sociedade tribal semi-nômade, certo? Que está justamente tentando se civilizar, e esse é o processo ali, né? Tentando encontrar uma terra para se assentar e tal, mas tá sempre em barraca porque eles já têm que fugir, já têm que enfrentar certos nômades ou gente mais civilizada que eles, como são os filisteus e não sei o quê. É sempre esse processo, né? De tentar assentar-se numa terra e ter a própria, ter a própria civilização. Não ser né? completamente assimilado também e não ser assimilado pelos outros. Por né? conta dos valores que Mas ela já sai, né? são Abraão já preservados. sai da civilização. Mas ele, não, eu vou fazer a minha própria por uma questão religiosa. Né? Porque aqui se comete muitos sacrilégios aqui. Né? Então eu vou sair, vou fazer a minha própria. Deus o chama para isso. Certo? Beleza, religiosamente ele já tem a resposta, mas agora ele precisa de uma resposta material e o Antigo Testamento todo nada mais é do que a história de um povo tentando se civilizar, tentando construir as coisas. E aí quando constrói, fizemos o templo, Jerusalém, não sei o quê, temos uma capital, não sei o quê, estão sempre sofrendo ataques, né? Sejam de outras civilizações, seja de tribos nômades, até chegar nos romanos e tudo isso, né? Mas olha só, a mulher, ela precisa trabalhar agora, né? Mais do que numa sociedade nômade. Antes ela ficava com a criança no colo até 2, 3 anos. Ou ali, junto com a mãe. Né? E a mãe tinha que amamentar. Se ela não amamentasse, ela não tinha os nutrientes, não tinha pecuária, não tinha como dar leite de cabra para a criança quando tu vive de um caçador e coletor, praticamente. Né? E aí o que tu faz? Ela vai trabalhar. Como tu tem alimentos que podem alimentar os velhos vivem mais. O que fazem? Qual é a função dos velhos agora? Cuidar da criança. E a mãe sai para trabalhar junto no campo. Certo? Carregar água e tal, ou lavrar mesmo. Certo? Se ela sai, ela amamenta menos. Se ela amamenta menos, o que acontece? Ela fica fértil, de novo. Se ela estivesse amamentando 3 anos, era capaz de não engravidar durante 3 anos. E agora ela pode ter um filho por ano, praticamente. Uma média de um filho a cada 15 meses. Sendo que antes era 3, 4 anos. Que ela amamentava e não estava fértil. Olha a proporção e o boom populacional que isso vai gerar. Não é? Então, tu tem muito mais gente. Se não tem muito mais gente, precisa plantar e produzir muito mais comida. Não é? Para isso, tu tem que ser capaz de justamente de fazer esse cálculo, né? Olha a matemática, o quão avançada ela precisa ser para tu saber, olha, se hoje nós produzimos X, daqui a 10 anos vai ter que ser X elevado a 2, né? E daqui a 30 anos, e daqui a 40 anos, então tudo isso precisa, senão a civilização acaba. E normalmente ela acaba por falta de acerto nesse tipo de previsão, não é? Mas tem guerras, tem isso, tem aquilo. Assim, olha, Roma acabou por falta de conhecimento desse tipo também, obviamente. Né? A gente normalmente costuma olhar só para um lado. Né? Agora, Roma não acabou olhando só... não, era a solução dos costumes, certo? Um problema monetário. Um problema econômico. Disso, assim... Não, mas existem várias coisas, certo? Por exemplo, desmatamento. Aí o pessoal, nossa, ele é comunista, ele disse que ele não gosta de desmatamento, e para o cara ser da direita, ele tem que gostar de desmatamento, né? Ninguém gosta de desmatamento, ninguém é trouxa, certo? Ninguém gosta de poluir rio e essas coisas assim, porque isso é a coisa mais ignorante que pode ser feita, né? Isso é uma coisa que tu faz assim para resolver um problema imediato, mas tu tem que justamente pensar, olha, não vai dar certo, né? Se nós continuarmos poluindo, não vai dar certo. Sim, mas olha o pensamento bivalente do cara, né? O cara da esquerda defende não poluir os rios. Então eu tenho que defender o poluir. Exatamente, é o pensamento bivalente. Mas vamos lá, Roma, por falta desse tipo de conhecimento, e os romanos nunca foram grandes intelectuais, né? Eles nunca tiveram grandes astrônomos e tal. Eles tiveram muita gente que entendeu isso e fez questão de traduzir esse conhecimento e tal, e tentar fazer com que ele chegasse. Mas Roma se torna poderosa muito rápido,
por meios bélicos, né? E não meios econômicos e de produção de alimentos e desse tipo de capacidade, né? Como foram as civilizações realmente antigas, né? Roma é nova, comparada aí com o Egito, com a Mesopotâmia, a China ou a Índia. Gurizinho. Exatamente. Agora, o que acontece? Se a gente olha para o mapa da Roma Itália... É neném. E tu tem que olhar para mapa, né? É só... Piada. A internet nos promove coisas absurdas. Assim, que... Olha para o mapa do Rio Grande do Sul. Tu vai ver que é um lugar que chove, né? Isso aí nunca tinha acontecido, as pessoas estão dizendo. Assim, nunca tinha acontecido. Eu disse, como é que sabe, cara? Não sabe de nada. Com elas, né? Exatamente, com elas, ou sei lá, até onde a gente pode ir Lembrar. nos registros. Mas quem olha pro mapa do Rio Grande do Sul vai dizer assim, meu Deus do céu, isso aqui é um lugar que tem que chover muito, né? De onde é que surgiu toda essa água aqui da Lagoa dos Patos? Isso aí não é o aquífero Guarani, ele nem chega aqui, ele para ali em cima. Não é do solo que vem essa água, né? Na verdade, essa água alimenta os lençóis freáticos, né? De onde é que vem toda essa água, né? De algum lugar tem que vir. Aí tu começa a olhar a serra e todos os vales e todos os rios que desembocam ali, assim, eu digo, bom, mas mesmo assim não dá conta de encher isso aqui, né? De tempos em tempos, realmente tem que acontecer alguma coisa que encha mesmo, né? E o fato dela ter uma boca pequenininha, natural, o canalzinho que chega é o que faz com que ela seja grande, né? Se fosse maior, é provável que teria assoreado toda essa faixa de litoral que tem aqui desde Quintão até São José do Norte, e seria tudo oceano, teria acabado tudo já, né? E a praia, o mar seria em São Lourenço, em Camaquã e tal, ali é que ia bater o oceano. E o Rio Grande do Sul daí tivesse um litoral mais entrecortado, né? E não tão reto assim. Então tu vai olhando a característica do litoral, que é um banco de areia, né? Tu vai olhando o tamanho da Lagoa dos Patos, que é água doce, logo tem que vir é água da chuva mesmo. Chuva, né? ou então, de algum resultado da chuva também. Exato. Mas... Mesmo o lençol freático, uma hora ele tem que ser água da chuva, certo? Só existe o lençol freático porque a água cai cima, ali, exatamente. Né? Porque a tendência vai ser ela sempre ir para o lado mais baixo da Terra, né? E isso são os oceanos. Mas muito bem. Estamos ali. Em Roma, a gente olha o mapa da Itália e também da França, da Espanha, onde as terras haviam sido distribuídas aos legionários durante séculos de conquistas e guerras, né? Lembrar que o legionário não se aposentava com uma pensão em dinheiro, né? Ele ganhava uma terra. O legionário é um cidadão que ele não tem nada, ele se submete ao serviço militar justamente com a promessa de que ele vai ganhar um pedaço de terra. E é por isso que é necessário tantas conquistas e todas essas coisas, né? Então, esse é o princípio. Só que tu não vai distribuir terra onde é pedra e tal, assim, o cara ia, tá me tirando, né? Que isso, eu lutei aqui 20 anos na Legião, vou ganhar um monte de pedra, eu quero uma terra fértil, certo? Onde são essas terras férteis? Bom, são nas planícies. Então, tu tem os Apeninos no meio da Itália e dos dois lados tu tem lugares planos e muito férteis, certo? Os litorais, então, são muito férteis. E essas grandes planícies na Europa toda acabam sendo férteis por consequência da montanha. A montanha joga sedimentos ali, não é? Com as chuvas e tal. O que acontece é que tu não constrói um aqueduto só de pedra, né? Olha o tamanho de uma obra romana. Tu vê um aqueduto, certo? Tu precisa de madeira para construir aquilo. E tu precisa de madeira para construir navios e tantas outras coisas, né? A madeira é uma das matérias-primas mais necessárias com isso. Onde há a madeira, bom, florestas de pinheiros, principalmente, e de coníferas e tal, e depois carvalhos, tilhas e outras árvores de grande porte que estão nas montanhas, principalmente nas montanhas. E simplesmente acaba né? O pessoal arranca tudo, porque tu realmente precisa de muita madeira para tudo, não é? Qualquer obra de grande porte, tu vai precisar de muita madeira. A quantidade em metros cúbicos de madeira é quase a mesma, não é? Quando
É só ver assim, não é todo... O Brasil ainda constrói com madeira, por exemplo, né? É impressionante, mas madeira- a gente ainda constrói com a gente não pode madeira para fazer esquecer- forma de concreto. A gente né? não pode esquecer que, atualmente, por exemplo, tu sabe muito de volume de compras e da economia por meio de caixa de papelão, por exemplo. A gente tem essa ideia de o gasto em caixa de papelão indica uma certa quantidade de exportação, importação, etc. Ou de venda e compra. Agora, naquela época ali, o que se tinha mesmo era madeira e, claro, eu sei que também tinha transporte, ou eram feitos transportes menores com caixa sempre de barro também, né? Ou caixa de Sim, cerâmica, vasos e tal. de cerâmica, Sim, etc. Mas se a gente for ver a madeira, ela, por exemplo, era o que transportava todo o mármore, ou toda Tu precisa fazer todos os materiais de um andaime construção, para poder... todo o material de construção, ou andaime também para É. construção, mas todo o material de construção que era trazido para Roma, ou que, enfim, se locomovia da Grécia para Roma, ou da Grécia para outros lugares, etc. Tudo. Tudo E barcos que eram tudo afundados envolve todos madeira, os dias e tudo tal. envolve madeira, né? Então, houve um grande processo de desmatamento ao longo de alguns séculos, não é? Que vão desde o início do Império até o fim, onde o solo começa a não estar mais fértil, né? Então, tu começa com um empobrecimento irrecuperável já das pessoas. O cara que conseguia numa terra ali produzir X, agora ele está produzindo X sobre 200 anos depois que o tataravô dele tinha começado a produzir, né? Porque não vem mais foi tudo lavado, né? A chuva lava os sedimentos e os fertilizantes que naturalmente chegavam naquela terra ali nos períodos de chuva, eles simplesmente acabam, né? E isso começa a causar cada vez mais escassez de alimentos, né? Mas enfim, então assim, para ver como um fator que sim tem mãos humanas ali, né? Não é que aumentou a chuva. Isso aí ninguém disse, desmataram, aumentou a chuva, né? Não, mas é que a chuva agora ela desce lisa, certo? Estou falando de Roma, não estou falando do Rio Grande do Sul, eu nem quero entrar aqui nessa questão, né? Mas a chuva em Roma, e esses são os estudos, ela agora desce lisa e leva numa chuva todos os sedimentos que podia, e no ano que vem já não tem mais nada para levar, né? E aí tu tem uma terra pobre e já não consegue mais produzir tanto quanto tu produzia antes, certo? Então, sim, tem fatores humanos, ecológicos. Logo, né, existe a necessidade desse tipo de conhecimento para a manutenção de toda e qualquer civilização, de toda e qualquer cultura. Desde muito, né, de tempos remotíssimos, quando estamos falando de Egito, Mesopotâmia, Índia, China, onde o sujeito tinha que, primeiro, montar um calendário, porque como é que ele vai dizer vai chover daqui a um tempo? Muito, hein, pessoal? Tá, mas quanto tempo? Não, tu tem que dizer, né, quantos dias, quantas luas, quantos anos e tal, o que vai acontecer e quanto tempo isso vai durar e todas essas coisas. Então, para tu montar um calendário, tu tem que realmente avançar muito nos conhecimentos de astronomia, não é? Para que seja cada vez mais preciso. E olha a dificuldade disso, né? Se hoje com relógio mecânico a gente ainda discute e quanto... Simulação. Mas quanto tempo dura um ano, certo? Tá falando, né? Eu estou falando se com relógio mecânico a gente já tem essa dificuldade para dar as estações na época certa e tal, né? Cada vez, enfim... Mas mesmo assim eles conseguiram, né? Nas civilizações antigas conseguiram desenvolver os seus conhecimentos astronômicos a ponto de conseguir estabelecer e contar o tempo de uma forma muitíssimo, muitíssimo precisa, né? E, bom, a partir disso aí tu podes realmente dizer, não é? Estudar os ciclos, mas isso precisa de geração em geração ser feito, né? Uma vida humana é muito curta para tu conseguir fazer uma previsão dessa. Tu tem que analisar dados de 50, 100, 150, 200, 300, 5 mil anos atrás para realmente isso aí fazer sentido. Para ter uma precisão, né? Ou para ter uma probabilidade muito mais acertada, se precisaria, por exemplo, ter dados... Vamos dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, precisaria ter dados de pelo menos mais
3 séculos, quanto, sei lá, 3, 4 Quando séculos. não vamos existia pensar nada. Se a gente vai pegar 1000 anos, a gente não tem nenhum dado de 1000 anos atrás aqui do Não Rio Grande do tem Sul. como. Zero, né? Nem a Na arqueologia Europa pode ter. afirmar qualquer coisa. Na Europa pode né? ter dados bem precisos de 1000 anos. Exato. Agora, aqui não e tem como. E tem, né? né? Mas a gente está aqui, a pluviometria, por exemplo, a gente mede desde 1916, por exemplo, que a gente sabe quanto chove. Isso é um nada, né? Para falar de questões geológicas duvido e que tal. desde 1916 saiba. É o que dizem aí, é que tem registros já, né? Mas devia ser bem precário e tal, com certeza não é com a precisão de hoje. Bem, logo, olha só, não é necessário que exista educação para que essas pessoas continuem fazendo esse trabalho de manutenção da tradição, né? Então o sujeito vai lá e desenvolve um calendário. E aí ele começa a anotar, olha, quando estamos com essa constituição celeste, nós temos esse tipo de fenômeno terrestre, certo? Só que ele vai morrer e não vai mais continuar anotando. E ele não vai chegar a ver de novo aquela constituição. Logo, ele precisa de pelo menos 2 para saber se realmente aquilo acontece toda vez que no céu há tal fenômeno. Né? Tem coisas que são simples, por exemplo, olha, quando o Sol está na posição X, é verão, né? Então, que é o que nós temos, né? Nós temos ali dito bem certinho, olha, vai ser calor, vai ser frio quando o Sol estiver em Aquário. Esse é um dado que todo ano tu consegue confirmar. Mas tem outros dados que não demoram 1 ano, certo? Que demoram 10, outros 50, outros 100, outros 1000. E isso aí para tu fazer com que, olha, meu filho, agora eu vou te dar essa tabela aqui que eu fiz, né, nos últimos 40 anos da minha vida, anotando tudo o que acontecia em cada uma das épocas, e tu tem que continuar essa tabela, né? Eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa. Isso é educação, isso é tradição. E agora tu vai pegar isso aí e vai continuar o trabalho que eu estava fazendo. E isso, né? Só que não pode ser um cara e um filho, não, são várias, é uma casta inteira de pessoas envolvida na construção dessa tradição que vai poder dar uma resposta. Pessoal, nós estamos chegando numa época em que vai começar a ficar mais frio, vai ficar mais quente, vai ficar mais isso, mais aquilo, certo? Porque essas coisas são necessárias à civilização, senão vai acabar tudo. Aí pronto, ou muita gente vai morrer e outras pessoas vão se dispersar, né? É só vir aqui para o Rio Grande do Sul, se tu não sabe o que é isso, certo? Muita gente morre ou perde tudo e se dispersa. Mas assim, não, vou ser cabeça dura e vou ficar aqui e vou reconstruir. Até é possível, né? Até é possível. E graças a Deus a gente está num lugar que ainda é uma federação e o pessoal, né, pelo menos tinha a mesma moeda e tinha condições de fazer pelo SWIFT aí transações e depósitos, essas coisas assim, né? Pix e não sei o quê. E aí funciona, tem estrada que chega até aqui porque teve lugar que não foi alagado. Agora, quando a gente está falando de um lugar que não tem comunicação com outros, não tem... Enfim, as pessoas não falam a mesma língua, por que eu vou ir ajudar o cara, né? Eu sou lá hitita, né? Tô lá nas montanhas e tal, aí eu vejo que em Ur alagou tudo. Eu quero mais é que se explodam, né? Eu não vou lá ajudar ninguém e tal, né? Mas eu sei que, daqui a pouco vai começar a chegar o pessoal de Ur aí pedindo trabalho e tal, e querendo vir para cá, porque eles perderam tudo lá em Ur. E aí, vai sobrar para nós. Vai sobrar para nós e tal. E aí eu também tenho que saber administrar isso aí. Aí vem toda a questão, né? Eu preciso, no fundo, né? Agora, quanto tempo vai durar uma civilização? Quanto tempo vai durar um estado, né? E mesmo uma cultura? O tempo que ela for capaz de prever esse tipo de coisa. Mas é claro que não é esse é a primeira. Logo depois vem outras coisas, né? Vem fenômenos de tipo político, certo? Vem fenômenos de tipo psicológicos que são previstos. Só certo? antes de tu entrar nisso aí, porque tem uma pequena discrepância no que tu está falando, né? Porque os povos antigos, eles previam baseado em quê? Não é em dados pluviométricos, até poderia ter uma medição, mas muito rudimentar, certo?
Não é porque eles sabiam do aquecimento das águas do Não, oceano, das frentes Não, frias não, que iam não. chegar. Eles usavam um sistema astronômico. Isso, analógico. Agora, isso aí funcionava? Essa é uma questão. Né? Aparentemente deveria funcionar em alguma medida porque os caras sobreviveram por... Mas era o único que tinha e fez com que as civilizações existissem. Né? Então tem que funcionar. Em alguma medida teria que funcionar. Tem que funcionar. Nós estimamos. Mas eu acredito Agora- que não só em função de uma tabela astronômica, porque isso é real. Não, mas é que o a tabela... registro astronômico junto da previsão astrológica, por exemplo, isso aí são duas coisas que são aí que eu- analisadas Sim. desde sempre. Aí, Uma outra mas a coisa questão também- sem um exemplo, tu não faz nada. Assim, por que o cara acha assim, né? Se vai lá um astrólogo e diz que... Por que a astrologia natal, por exemplo, é um negócio que é bem discutível? E é mesmo, e em princípio dá um azar danado, né? Porque o que tu faz? Tu pega ali, o cara nasceu no dia tal, em tal época, em tal hora, isso e aquilo. E aí tu tem que analisar a vida dele, né? Tem que conhecer muito bem a vida dele, as inclinações todas, os dramas e não sei o quê. tudo isso já é muito Anotar difícil. tudo isso, né? E achar uma outra pessoa, pelo menos uma outra pessoa que tenha nascido também com a mesma constituição celeste dela, certo? Ou E aí similar, tu vai ter que comparar as duas para ver, e aí tu vai poder dar alguma resposta. Se não for assim, não é. Agora, se é frio ou quente, tu não consegue fazer isso aí? Olha, no dia tal começa a ficar frio e depois... E aí vai diminuindo a temperatura. Eles foram vendo que o Sol ia se movimentando nos hemisférios ali, que aquilo mudava as estações, né? Exato, Então, exato. olha, beleza, isso aí funciona. Exatamente. Agora, para prever temporadas de chuvas, assim, que aconteçam, ou enxurradas que aconteçam num vasto período de 80 anos, vamos dizer agora, que foi 41 para 2024, foram 83 anos, vamos supor, lá na Mesopotâmia, aí o cara tem que ver outras coisas, tipo, não, Saturno está em peixes, como está agora, né? Até o Thiago aqui, nosso astrólogo não oficial, Ai, cara, não. ele falou, olha, para com essa frescura. Aí ele, olha só, o Saturno está em peixes, isso aí pode indicar, sei lá, alagamento, ruptura de limites, diques, não sei o que, né? Todas questão simbólica. E ele falou isso há uns 2, 3 meses atrás aí. E Em 41, Saturno estava em peixe também? Não? Não É tava. isso que eu quero saber. Aí que tá, Então, não viu? tava. Ó, Aí que então tá, não é né? isso. Então pronto. Aí que tá. né, fica esse Outra argumento. pergunta. Em 1850, 60 aconteceu outra enchente? Teve outra 83 enchente, anos sim, atrás? foi em 1800 e... Teve? Teve. E tem um registro... Aí já tem que ter, porque é no meio da Guerra do Paraguai, né? Teve uma enchente, não Tem lembro, que ver foi isso aí. 1800 e alguma, 60 e alguma coisa, eu acho. Não lembro exatamente. Então por volta da Guerra do Paraguai. Assim, tem que Então, ser uma coisa nessa mas linha. a minha questão é essa. O que os caras faziam antigamente era olhar para o céu e, olha, sei lá, o Saturno tá ali, ou o Saturno transitou numa estrela fixa, ou um cometa Não, é que talvez não passa, seja sei porque quanto não tempo. é que isso está causando, é porque é a contagem do tempo. Não quando mas é Saturno só a estava contagem e tal. do tempo. Mas, Não, mas toda é a claro. astrologia é só a contagem do Então tempo. não é porque, tá, porque o exatamente. planeta fez isso que aconteceu aquilo. Não, eles só estão dizendo que quando o planeta Isso, tá quando nisso, o planeta ali pode exato. indicar... Por outros Mas tu tem motivos que ter pelo menos causadores. 2 vezes que coincidem, certo? tu Senão tem tu que não ter- tem astrologia, tu não tem como, previsão. É como movimentar pêndulos. Tem, Não, eu não tô dizendo que é o planeta que a causa, cada não é tantas isso. oscilações... Não. Sim, não. O planeta está ali para a marcação do tempo. eles marcam o Primeiro, É o que tá na Bíblia, em primeiro lugar. tem alguns pressupostos para isso aí funcionar. Primeiro, tu tem que assumir que existem ciclos, certo? Sim. E a gente assume, assim como existe o ciclo das estações do ano, beleza, a gente assume, né? Existe Existe um ciclo ciclo de de fertilidade cheias e- dos é. animais, né? Inclusive o ser humano, sim, existem ciclos, né? Que são os mensais, são os lunares, né? Sim. Então, e aí, beleza. Agora não é porque a lua tá não sei o que a mulher vai estar fértil, certo? É Não, que senão todos estariam no mesmo senão período. todos estariam no mesmo período, né? E aí quando a gente vê que não tem nada a ver com a lua, tem a ver com o ciclo, entorno. Não, e o entorno mesmo, né? É só ver que quando tem mulheres que convivem diariamente umas com as outras, elas realmente têm os ciclos todos iguais, né?
Começa E não a tem, ficar independente iguais. da lua, né? Mas o ciclo... Mas a lua serve para tu marcar. Mas o ciclo da mulher parece que espelha, de alguma forma, o ciclo da lua. Isso Sim, mas, Sim, mas não segue. Mas né, não o segue ciclo. a lua. Não segue a lua. Concretamente, a lua, Não, particularmente mas, a lua. exatamente. Não segue. Agora, tu tem que assumir que existem ciclos. Se existe ciclo de fertilidade, existe ciclo de temperatura, não é? Que marcam as estações do ano, tu começa a extrapolar isso e vai dizer que não, existem outros ciclos, certo? E a grande função agora é descobrir quais são esses ciclos. E Mas- isso aí começa naturalmente, assim. Quando eu era pequeno, eu guardei na memória, assim, o ano que a água do mar aqui no Rio Grande do Sul era limpa, não é? E que foi alguma coisa que era alguma coisa como 4 anos, assim, 4, 5 anos. A e água tal, fica né? A água fica limpa. mais Ela não limpa, tem essas algas todas assim e tal. Depois aí tu vai ver, não, depende da corrente, se vem muita corrente Aí do vira o sul, chocolatão não sei que o o quê, pessoal daí o fala. chocolatão e coisa. Mas são coisas que naturalmente fazem. Eu também não anotei, certo? Mas eu gostava de pensar, ano passado tava limpa, ano passado choveu. A poça, coisas normais, a poça que formava na frente da casa da praia lá, né? Formou 2 anos, depois passou 5, 6 anos sem formar. E não foi mudado nada no terreno, né? E depois formou de novo, certo? Não, mas é isso que eu quero chamar a atenção. O pessoal que faz hoje essas medições, eles têm esse pensamento de ciclo. Eles Aí é que tá. Porque me parece que não, eles só veem o dado material mesmo. É o contrário do que os antigos faziam. Os antigos talvez olhassem só pela formação, o dado formal, não, de tantos em tantos anos tem que acontecer alguma coisa, daqui a pouco não acontece. Sim. Então não funciona. Mas o pessoal hoje em dia só vê os movimentos materiais de frentes, de ar quente, ar fria, movimento porque não dos é mais oceanos. tradicional. O nosso tipo de conhecimento não é mais dependente Isso. da tradição. Aí que né? tá a questão. Né? Porque quando estava explicando ali, porque o pessoal tem que olhar essas coisas e tal, não sei o quê, eu acho que o pessoal não tem esse tipo de pensamento. De pensar, de 80 e 80 anos, não 83 anos, mas por volta de 80 anos vai acontecer um grande cataclisma de chuvas, de enxurrada e etc e tal. Eu acho que o pessoal não parte desse pressuposto. E eu acho que isso, no mínimo, é uma perda. O ano é uma coisa que a gente está científico, tentando encaixar artificialmente. Talvez não seja... Não né? Eu não acredito o ano ele é um tipo de medida. Né? Sim. Ele é um fenômeno só. Exatamente. E não quer dizer que seja assim o tempo todo, né? E até porque vai mudando, tem várias coisas que mudam até e fazem o ano ser diferente. Até Isso porque é a o inclinação ano... Aí que tá, do eixo. essa quantia vai ser uma variável. Até porque Exato. o ano No meio não é de um- preciso, do- né? Em termos de dia. Né? É sempre 365 e 3/4, não me lembro agora exatamente. Então o ano não Agora- é mais 5 preciso. agora horas, sim. 56 minutos e alguns A grande, segundos. assim. a questão é, essa pergunta, quarto. vamos dizer assim, o que é regular nisso tudo, né? Quais são os ciclos que são regulares? Bom, se pode ter mais ou menos uma ideia de regularidade desses ciclos, vamos dizer assim. E aí Mais tu ou tem, menos. Sim. e aí se tem essa margem, olha, de tanto em tanto tempo pode acontecer essa enchente. Sim. Se sabe, olha, Pode acontecer. E tem que estar preparado o sistema de defesa o tempo todo, né? Exato, tem que estar Enfim. preparado. Só que o problema é que nem eu li um livro muito porque- legal, cara. Design Paradigms. Fala sobre, né, os paradigmas de erro na construção de pontes. Então, assim, tem um dado de que na produção de pontes europeias ou nos Estados Unidos, elas mais ou menos têm uma época que fazem pontes, né? A engenharia, então, constrói suas pontes, tal, com a tecnologia da época. E se mantém aquelas pontes ali por, sei lá, 30 anos de construção depois daquilo ali, 30 ou 30 e poucos anos, e depois começam a construir outras pontes que caem. Então, de 30 e 30 e poucos anos, Tu tem que mudar começa a cair ponte. Mas por que nesses anos aqui, mais ou menos nesse período, né, cíclico, assim, começa a cair essas pontes? Não, porque o escritor, ele indica algumas variáveis. Não, é que assim, a geração anterior já morreu ou já parou de trabalhar e os novos não conhecem a técnica, não querem repetir a mesma técnica, Não eles já têm precisa ser a técnicas mesma novas. tradição. Os materiais mudaram. Sim. E essa geração que tu 30 anos dizer depois assim, das pontes que deram certo,
elas acreditam que não tem como dar errado uma construção de uma ponte, ainda mais com materiais modernos ou com técnica pode moderna. pegar uma Então receita- estavam todos confiantes, entendeu? Por falar em ponte, se o pessoal conhece aqui a Serra Gaúcha, vai passar ali em Veranópolis e vai ver assim um riozinho correndo lá embaixo, mas bem lá embaixo, uma ponte enorme. Assim, Exato. Então, assim, ó, Pra que fazer uma ponte tão grande por um 50 riacho, metros, um arrozinho? assim. Aí, E bom, ela foi coberta. não foi coberta, que é a Ponte dos Arcos de Veranópolis. É a única que não foi coberta. Sim. Então, esses engenheiros aí sabiam o que estavam fazendo. Eram talvez os únicos, né? Porque, pô, o negócio Não, exatamente. vale e enche mesmo. Exatamente. Mas essas coisas aí dá pra prever, assim, um pouco... Porque não vai... Depois que o tempo ficar seco e tal, depois daqui passar um tempo, não vai ser... Pode chover 500 milímetros, não vai acontecer isso. É que isso aí tá acontecendo faz um ano. Faz um ano que chove acima da média. Faz um ano que acontece... Que o terreno já já tá tem- alagado e tal. Então, não não deu é coisa bem. que aconteceu aconteceu esse mês. Não, os eventos, a temperatura tava uma porcaria, era um abafamento, era assim, a máxima era 24, a mínima era 25, né? Só pra fazer uma Alguma piada, coisa né? estava alguma Não, coisa estava alguma coisa estava muito errada. dando errado já. Tava tudo errado há muito tempo. Então é isso aí, é esse tipo de coisas que tem que ser registradas. Né? Exatamente. O pessoal tem E que saber observar. Pô, tradicionalmente- começou a dar deslizamento. Sem deslizamento numa noite. Bom, Não, mas isso, Daqui mas uma isso semana que... vai inundar assim, tudo. me Então provem, me provem que isso só aconteceu desse modo por causa do aquecimento global. Não, isso aí... Mas não, aí isso tem uma coisa esquece, interessante, isso é- mas tem uma coisa interessante nisso. Tá, o aquecimento Mas é global, que- a é que ação essas humana coisas pode existem, mudar o ciclo. Sim. Pode ser que altere a questão ciclos. está nessa aí, né? A grande discussão é a influência humana. Que os Exatamente. ciclos de aquecimento e resfriamento existem, isso ninguém pode negar. né? Ninguém pode negar exatamente. E Então, que é o esse, que causa, e que esse isso é que momento é a discussão. é... A discussão intelectual é o que causa. Bom, isso está em aberto. Agora, mas só- isso não vai dar para saber, eu já vou adiantar aqui, ó, isso aqui não vai dar para saber porque o paradigma é outro, né? E a gente vai estar envolvido numa questão que vai além disso, né? É Exato. só ver assim, ó, pô, cara, a gente continua discutindo essas coisas mesmo depois do fenômeno Al Gore, certo? Que dizia com pesquisas que gastaram milhões de dólares para dizer que o mundo ia acabar e as calotas polares iam ter derretido completamente em 2014, certo? E mesmo assim a gente... Pô, não, cara, mas eu prefiro- peraí, não, eles erraram, mas, eu prefiro mas é a- verdade, é verdade. Eu prefiro né? a previsão do De Volta para o Futuro, que 2015 a gente já tá andando de skate voador. Esse skate voador. Aí o É. pessoal não consegue nem levantar um drone sem deixar cair na... Mas olha só, imagina assim, ó. Isso aí que tu disseste é interessante para falar da tradição das pontes lá. Não, mas né? só Se tu pegar terminando, uma receita de bolo, exatamente isso aí, uma receita de bolo que a tua avó fazia há 60 anos, tá? E ela diz ali 3 xícaras de farinha. E aí tu vai lá e faz o troço exatamente como tá ali. Funcionou? Não, porque a farinha dela não tinha tudo isso de glúten que tem hoje e tal. A farinha que ela fazia era que ela era plantada aqui em Bagé e tal. Não era uma farinha da Argentina transgênica e tal, não sei o que. Talvez não dê certo. Talvez dê, mas talvez não dê. Porque farinha não é a mesma coisa, né? Se o cara disser concreto e a medida que ele calcula ali o concreto, Sim. olha o cimento que existia há 50 anos e olha o que existe hoje, que Tem uma... é cheio de aditivos e tal. Exato. Em princípio é melhor Muda o de hoje, ele seca mais rápido, ele tem mais durabilidade, não sei o que, existe concreto à prova Mas, d'água. mas não sei- naquele sistema é que há a dúvida. Em particular, naquele sistema de é. pontos... Então tem uma Mas história tu tem no uma livro... variável ali que mudou, né? Tem várias histórias no livro que são muito boas, né? Então tem esse estudo dos paradigmas de erro, eu achei isso é algo excelente assim para ciência, para engenheiros, enfim, até para quem não é, entendeu? Tem um exemplo da ponte que foi feita na Inglaterra, não lembro qual era o nome da ponte, mas é uma Aquela que depois de várias quedas de pontes, pensaram assim, não, a gente tem que construir uma ponte rígida, boa, de metal, né? Era uma ponte, uma liga de ferro, com, sei lá, não era aço ainda, como o aço que a gente conhece hoje. E vai ser uma ponte tubular. Os caras construíram uma ponte que era um tubo, né? Então, nessa época, eles estavam o quê? Quando eles construíram uma ponte rígida, totalmente feita de metais, totalmente rígida, longa, né? Uma ponte longa, acho que, sei lá, devia dar aí uns 500 metros no mínimo de ponte, ou pelo menos 1 quilômetro de ponte, né?
Então, eles construíram essa ponte tubular totalmente de ferro para passar um trem. Isso porque eles tinham medo agora das construções que haviam caído recentemente, né? Que tinham feito pontes, se não me engano, pontes engastadas naquela época, né? E o que acontece? O trem passava naquele lugar ali, né? É um lugar que chovia também, tinha intempéries, mas também fazia muito calor. Então chegou um momento em que, por medo, construíram aquele negócio ali totalmente de metal, o trem passava por ali e era insuportável passar por dentro de um tubo de metal com um cheiro de fuligem e ferrugem, né? Com um barulho estridente. Então as pessoas não aguentaram uma construção daquelas ali. Então, de tempos em tempos, a engenharia ou as técnicas elas começam ou a ficar muito confiantes ou o contrário, ou começam a cometer excessos por medo dos últimos fenômenos que aconteceram. Sim. Ou enfim. Não, e isso é muito grave, porque não adianta fazer eu vou fazer um prédio bem pesado que daí ele aguenta. Exato, Mas daí ele cai, ele... E aí vem aquela opinião. A gente vai falar agora das opiniões que podem surgir depois de uma catástrofe como essa, né? Tu tem assim, não, porque antigamente se fazia as coisas para durar mesmo, com material resistente, não sei o que, vai lá e volta o exagero, volta a ideia de que as coisas precisam ser, né, rígidas, que não, né, sim. Tem que ser feitas, né, com alguma técnica antiga que valia a pena, ou tem que ser construído com pedra, ou tem que ser... Então sempre vai ter esse além de tudo isso, esse problema da confiança dos últimos fenômenos, né, da confiança na técnica, etc. Sim. Né, esse é um dos pontos que une a construção, ou une pelo menos a reação humana aos eventos. Sim. Então, vamos dizer assim, se vai falar do papel do sacerdote ou do papel intelectual nesse campo, é justamente não assumir nenhuma dessas idiotices, né? Não assumir nenhuma dessas posturas, vamos dizer, entre as catástrofes. É só isso que... Agora, o que a gente tem no fundo, né? Tu tem dois lados, né? E aí a gente pode levar... A gente tem a civilização nascendo com... O pessoal acha que o sujeito era meio ocultista. Não, a civilização nasce do materialismo, certo? O astrólogo mesopotâmico, ele é o cara mais materialista do mundo. E a matemática egípcia, cálculo de área, principalmente surge por conta do avanço do rio também. Exato, porque não, as pessoas queriam pagar a taxa conforme e tu tem que ter uma tradição, né? o tamanho do seu terreno. Não chegava um cara, sei lá, com côvados e outro com metros e vai dizer assim, qual era o grande pulo do gato dos ingleses fazendo comércio com os chineses? É que eles tinha um sistema de medida diferente, era braço. Só que o braço do inglês é maior que o do chinês. E aí o cara compra, né? O cara compra no braço do chinês e vem no braço do inglês e tal. E quem compra não consegue medir. Quem compra não consegue calcular isso. Assim. Deve ser desse tamanho, né? Deve ser mais ou menos assim. Para comprar seda e tal. Bom, agora assim, não tem, o que nós vamos ver, né? Qual é a grande diferença? Do povo de Israel, por exemplo, é que eles recebem direto de Deus, eles não precisam fazer nada disso, né? A grande diferença é essa para os outros povos todos, certo? Olha, ele chegou, né? A gente tava ali preocupado, mas a gente não sabe de nada, hein? A gente vive aqui numas cabanas, cria umas cabras e tal, a gente não consegue construir um altar de pedra aqui decente, né? Cavar poço, não sei o quê, e todas essas coisas, certo? Isso aí tudo depende de conhecimento tradicional muito grande. Eu estou falando tradicional porque é passado de geração em geração para não ser esquecido, seja por forma oral ou escrita, e existe toda uma escola, existe educação que fica... que não pode ser interrompida, né? Uma corrente que não pode ser interrompida, porque se ela for interrompida, há a morte daquela civilização. Se a gente deixar de ensinar uma geração aqui para o pessoal o que é ser brasileiro e essas coisas assim, não existe mais Brasil, não é? Se tu pega assim, não, todo mundo pega a ideia do Raul Seixas, vamos alugar o Brasil. A ideia dele era todo mundo ir para a Austrália, que tem espaço, ficar lá 50 anos alugando, todo mundo recebendo dinheiro, depois a gente volta, né? Eu digo, mas não vamos mais ser brasileiro, né?
Então, Vamos chamar de ideia, né? era uma ideia do Raul Seixas, né? Mas, enfim, não, tu acaba, né? Se tu não tem a tradição, tu esquece já do que é. E, realmente, o Brasil, a gente tem problemas de tradição porque a gente não faz isso, né? A gente acha que um livro que foi escrito há 30 anos, ele já está com um português muito defasado e as crianças não têm que ler aquilo, certo? Quando é o contrário, a gente tem que estar lendo os troços de todo, o português inteiro, e não só o que é, enfim, Exatamente. e a história e tudo isso, né? Bom, Em espanhol também. qual é a Tem que ler diferença? espanhol sem estudar espanhol. Sim, exato. Essa aqui é a real. E o Brasil, agora, a tradição é futebol e samba, né? Isso aí Exatamente, é o que é mas agora. isso aí tu vai passando, né? É. Tu tem que ir passando. Olha, o pessoal não sabe, quem tem 12 anos hoje não sabe quem foi o Fernando Henrique Cardoso, mas sabe que em 94 o Brasil ganhou a Copa, que era o Romário, o Bebeto, o Ronaldinho não jogou, mas estava lá, e não sei o quê. Isso aí o pessoal sabe, Sim. certo? Que foi assim, 20 anos antes dele nascer, né? E tudo bem, ele sabe essas coisas, né? Impressionantemente, ele sabe, né? Porque existe tradição. Agora, tu pode passar a tradição com outras coisas. O que acontece com o povo hebreu que é diferente de todas as outras civilizações, e talvez é isso que faz com que eles ainda existam e não existam mais os egípcios, os assírios, os sumérios, babilônios, né? Persas. Não, ninguém mais existe, certo? Mas os hebreus estão ali, né? Mas os gregos... Tô brincando. É um esforço de educação, né, que independe do teu território, independe de qualquer coisa. E, por outro lado, ele é totalmente espiritual, porque eles não fizeram nenhum esforço material para aquilo, certo? Eles não tinham grandes bibliotecas com tábuas de argila, com toda o registro de todos os fenômenos naturais que existiam e tal, e qual era a produção, qual era a época do cio das cabras para não sei o quê, para isso e para aquilo, anotado astronomicamente. Eles não sabiam de nada disso, né? O que os hebreus tinham foi aquilo que Deus falou para eles. E essa é uma grande diferença, né? Então, assim, as civilizações vieram, desapareceram, né? Impérios se ergueram e sucumbiram, e os hebreus continuaram ali. Mas eles mantiveram tradicionalmente uma coisa muito simples, que era aquilo que Deus tinha falado para eles, e depois aprenderam a viver dentro de outras civilizações. Os hebreus viveram no Egito, né? Viveram na Babilônia, viveram no helenismo, viveram no Império Romano, viveram na Idade Média cristã e muçulmana, Tomando certo? tomando sempre algum talagaço no meio da Sempre. história. Não, porque eles nunca estão em casa, certo? A primeira vez é agora que eles já não têm mais a questão cultural, né? Ou eles estão lá em Israel porque aqui o pessoal tem que ser religioso, temente a Deus, não pode ser idólatra e tal. Não, eles abandonaram isso aí. O Estado vai existir independente de qualquer coisa, né? Aí ganharam o A Estado. primeira vez é agora, certo? Ontem, o que é? 48? Não faz nem 100 anos. Certo? Mas a primeira vez. Jerusalém eles têm que compartilhar e tal. Mas, então, aí, não é bem, mas aí que tá. Mas aí a primeira vez é agora e não tá dando certo, né? A gente pode dizer que não deu certo. Sim, de 48 para cá, não consegue ficar 10 anos sem estar com problemas, certo? De ordem material mesmo. De ordem material. Né? Então, assim... Dá pra viver num local assim. É só isso. Aí, o que a gente tem hoje em dia dentro do debate? Vamos esquecer agora a Bíblia, a civilização antiga e essas coisas assim. O que a gente tem? Bom, por um lado, tu tem o pessoal que assumiu uma posição que não é dos ciclos, né? Que não existem ciclos, que existem causa e efeito, e a história é única. Cada evento histórico ele é único e irrepetível. Não há semelhança... Eu digo, claro que é, mas eles são semelhantes, né? Não são. O mundo parece que os átomos se dissolvem, se unem de novo numa outra forma, multiverso, essas coisas todas aí malucas que começam a surgir, aí o sujeito acha que existem causas e consequências para tudo, e normalmente o homem, né, ele se arroga essa possibilidade, assim, do homem destruir o sistema solar, né? Ele acha que vai ser o homem que com bomba atômica vai destruir o Sol, né? Ao mesmo tempo que ele diz que o homem é insignificante, que ele é só uma poeira, não sei o que e tal, mas ele é capaz de destruir tudo. Né? Pessoal, eu advogo na seguinte... cuidado com os filmes, né? Não, mas tudo bem. Isso aí ajuda, né?
Agora, e a outra o que que é? É profecia, né? Cara, isso aí não tá dando certo. Esse negócio de ciência, tradição né? E isso vem dos cristãos, que deviam ser guardiões da tradição, né? Deviam ter aprendido justamente com os povos pagãos a cultivar uma tradição do aspecto material, e é isso que sempre os cristãos fizeram, né? Não, mas peraí, os caras sabem construir coisa aqui, sabem construir dique, secar pântano, fazer obras, pontes, aquedutos, essas coisas assim. Vamos imitá-los, certo? E por outro lado, bom, mas a gente tem que prestar atenção no que Deus quer da gente, o que Deus falou conosco, né? O que Deus nos disse. Guarda a tradição, né? a tradição judaica também. E exatamente, tu tem que fazer as duas coisas. Mas daí tu tem um abandono desse aspecto civilizacional e achando que... Não, é que ele quer viver em tenda de novo, né? Andando por aí, sendo perseguido e morto, né? E aí ele começa a dizer assim, ó, não, porque eu vi a revelação do não sei o que diz que ia acontecer isso no Rio Grande do Sul e tal, e essas coisas assim. Eu digo, eita... Aí complica. Então tu tem, por um lado, o sujeito que diz que não tem ciclo, que não tem nada disso, que é só o homem, que as ações do homem é porque tu usa desodorante, porque tu come carne, porque tu faz essas coisas, por isso que chove no Rio Grande do Sul e alaga tudo, né? Por outro lado, tu tem um outro sujeito que diz assim, não, isso aí é uma punição divina porque as pessoas não estão rezando, estão pecando muito, né? Me desculpe, eu vi essa semana que os caras tinham feito lá na Serra um lugar lá que ia ser imune ao fim do mundo, não sei o quê, e foi levado embora. Nem acabou o mundo, só acabou o mundo deles. Né? Então... Mas não é que estavam vendendo casa, estavam vendendo terreno? Não sei. Normalmente é São Francisco de Paula que tem esses caras assim que vão ser imunes ao fim do mundo. Vai alagar o mundo todo e só vai sobrar São Francisco. Só vai sobrar São Francisco. Que é mais baixo que São Paulo. Eu não sei. Pois é, exato, porque vamos para as montanhas. Uma montanha desliza, cara. O pior lugar para estar no Rio Grande do Sul agora era a montanha. Mais gente. Exatamente, onde mais morreu gente era montanha, né? Uma coisa é um montanha de pedra, certo? Outra coisa é Outra coisa é encosta de montanha. Encosta de montanha, exato, que tu olha ali, tem mata em cima. Eu disse, cara, mata, né? Vamos lá. Mas, enfim, então, o debate... A culpa é dos intelectuais, né? Porque justamente são responsáveis por fazer isso, por passar essa dupla tradição. E o cristianismo sempre fez isso. O cristianismo nunca negou qualquer contribuição que tivesse advindo da especulação intelectual mais material e específica. Olha só, isso aqui tem que secar esse pântano, senão vai dar muito mosquito e as pessoas vão morrer de malária. Certo? Isso me lembra. Não é porque Deus disse que... coisa... Não, Deus já fez o trabalho de me dar inteligência e eu olhar para o pântano... E ver que sai mosquito. E ver que sai mosquito e que eu... É claro que é Deus que faz, que me dá essa capacidade, certo? E ele não precisa agora dizer para eu secar o pântano, porque ele já me fez assim capaz de ver essas coisas, né? Não, uma coisa interessante, né? A gente vê, acho que o Brasil inteiro viu esse negócio das enchentes e viu que o problema que a gente passou aqui, todo mundo está passando, na verdade. E aí pensa o seguinte, volta a lembrar que esse negócio de vida intelectual, de prever o tempo, como nós estamos falando aqui, é coisa muito séria. E o pessoal... Escola, quer... tradição. eu quero... não, mas o meu sonho é dar aulas e ser um intelectual e não sei o quê. Cara, assim... Isso é coisa muito séria. Né? Isso é coisa muito séria. É sério, pode ser... A gente sabe que existem várias pessoas que assumem essa posição mediocremente, coisa assim, mas entendam, né? É uma coisa muito séria tu falar a verdade e se colocar no local, né, no lugar de professor e tal. Isso aí a responsabilidade é bem maior e ela tem realmente uma consequência grave. Né? A opinião do povo... Paga mal, né? Oi? Consequência grave é que paga mal ainda por cima. E ainda né? paga mal. Ainda paga mal. Né? Sim. Então, assim, cara, vocês querem... eu quero ser o professor. Olha, fica feliz enquanto tu não és professor, não estás numa função dessa e só lê os teus romances sozinho em casa, né? E faz a tua profissão, seja lá qual for, ou o teu negócio e tal, bem feito. Porque na hora que realmente a pessoa assume essa função
intelectual ou pretende ser isso em alguma área, isso aí é uma responsabilidade danada. A gente está vendo que tiveram essas pessoas aí que trabalharam, né, que eram bons intelectuais aqui da URGS, Sim, vamos sim. dizer, trabalharam nas construções pós-enchente de 41, tá? E outros que também fizeram, por exemplo, esses aterramentos aqui em Porto Alegre, porque teve aterramento na década de 60 também. 60, 70. Essas pessoas são muito responsáveis também pelo planejamento urbano, pelo que aconteceu. Sim, sim. De certo E modo normalmente a agora. nobreza não tem nada de opinião para dar sobre isso. Ela tem que ser convencida pela classe intelectual. Exatamente. Não tem, a nobreza vai ter que seguir Ela assim, só, olha, vai só dar merda. executa, certo? Entendeu? Vai dar merda. E o engenheiro que vai dizer que vai dar merda, hoje ele tem que... O que o engenheiro tem que preparar, ó, Clícis? A minha perspectiva, o cara tem que preparar um bom discurso. Sim, sim. Ele tem que Não saber basta muito só bem como é que vai... protocolar os dados ali, Ele tem que preparar um bom PowerPoint. Sim. Faz um bom PowerPoint. Não, tem que ir porque pro é o YouTube, jeito, vai hoje. no podcast. Faz um vai... filme. Faz um filme, entendeu? Exato. Ó, Agora assim, não adianta. cara, não tem eu jeito. protocolei lá, não sei o que e tal. Assim, daí eu vou citar, vai para outro cara da Bíblia mesmo, que é o intelectual de hoje em dia, que é o Pôncio Pilatos, né? O único cara que viu a coisa, né? Tá lá o pessoal acusando Nosso Senhor e aí ele, bom, deixa eu ir lá ver. Ele vai lá ver, olha, questiona e diz: não tem nada, ele não é culpado de nada, né? Não, é assim. Eu fiz a minha parte, eu disse aqui que ele não era e tal, mas né? Eu fiz a minha parte, eu disse que ia ter problema isso aí, que tava com problema nas bombas e tal, mas daí o prefeito não fez nada. Eu digo, então tu é culpado também, mas eu disse, não basta. Tu disseste mal, certo? Não conseguiste comunicar, tu és culpado também. Mas eu protocolei lá, eu lavei Pôncio Pilatos, não adianta isso. Certo? O intelectual que vai lá, protocola o negócio, dizendo, olha, vai acontecer uma catástrofe. Ninguém lê. E ele fica, mas eu já fiz minha parte. Se eles não lerem, se eles não me ouvirem, o problema é deles. Eu disse, não, tu és culpado também. Tu tem que te fazer ouvir. Tu tem que ter uma capacidade de comunicação, de retorno, tem que ir no podcast, tem que fazer filme, tem que fazer todas essas coisas aí, né? Tem que ser capaz de estudo e fazer lobby e não sei o quê. Porque senão o pessoal não faz isso também. Eu digo, alguém fez o lobby e disse que não era mais para tirar a areia do Guaíba. Não, certo? E não tiraram mais a areia do Guaíba. Agora, o que a gente vai fazer com a areia que está ali em Ipanema, ali, na Zona Sul toda? A gente vai botar de novo dentro do Guaíba? Tá tudo em cima das ilhas agora. Pois é. Né? Em algum lugar tem que estar, porque são anos e anos e anos. Eu cresci na Zona Sul, eu cresci olhando para o Guaíba. A qualquer momento da minha vida que eu olhei para o Guaíba, tinha uma draga puxando areia de dentro do Guaíba. Né? Aí disseram que não era para... Poderia ser que isso tudo tivesse certo. E eles conseguiram convencer o pessoal que deveria ser proibido tirar areia do Guaíba. E foi. Né? Agora a lei está aí. E aí? Né? Esse cara convenceu. Tu fizesse um estudo dizendo que tinha que tirar, por exemplo. Que o cara, para manter o canal e tal... Retórica, então... Retórica convence com dinheiro também? Não, aí pode ter, com dinheiro também. Pode ter essas coisas. Então, no pagar. fundo, a gente vai chegar assim, a culpa é dos intelectuais, a culpa é das escolas. O pessoal não quer pagar, e não do quer... mundo das ideias. O político, cara, esquece de ver, não fica culpando o político. O político não pensa, certo? Nem dá tempo disso. Ele tem que fazer obra, ele tem que arrumar as coisas e tal. Existe alguém que vai lá e pensa por ele, diz, olha, tem que fazer isso, 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 por causa daquilo, daquilo outro. Só isso. Né? Nobreza não é a função deles pensar. A função é dos intelectuais. Não, e esquece. Né? A responsabilidade vai ser sempre compartilhada entre mas esse aí, pessoal todo. Clícis, aí tem esse problema, né, cara? Aí vai lá, o cara diz que tem que derrubar o muro da Mauá. E aí diz o cara que não tem, porque vai vir de novo a enchente. Exatamente, aí, mas isso é debate público. Começou aí, o debate, começou... Tá aí, se ganha o cara que derruba o muro da Mauá, quase aí que ganharam aí. Todo mundo se ferra. Exatamente. Aí mas isso aí foi sempre a civilização. Pois certo? é. Então o pessoal se tem que entender, né? o Marco Antônio tivesse derrotado o Augusto, certo? Lá em... O que é? Actium, acho que é. Né? O que teria acontecido? Né? Não teria Império Romano. Ele não seria imperador.
Ele ia derrotar Augusto, voltar para o Egito, ficar lá com a Cleópatra até ficar velho e o Império ia se dissolver. O Império Mas ia olha só o que virar acontece. Acontece esse meio termo aí, né? Porque tipo, não derrubaram o muro da Mauá, mas também não deram muita atenção para, vamos sei lá, vamos Mas também fazer a manutenção. já decidimos que não vamos derrubar, mas também não vamos agora gastar dinheiro para melhorá-lo e aumentá-lo. Não fazer manutenção Aí e que tal. tá, né? Aí que tá, o que Porque vem- não aconteceu mais, né? É que nem Tudo bem, mas a força de quem disse que não era para derrubar não era fraca, né? Aí que Ele tá. não se dedicou ao... Se tu acha que realmente aquilo é importante Não, e tu tens... Tudo faz parte dessa guerra aí, ó. Ter bons amigos, dinheiro, ter o discurso Sim, certo, sim. né? Ter a retórica, ter a técnica de convencimento não, disso exato. tudo. Mas o intelectual não é só Propaganda, xingar etc. muito no É isso Twitter, aí. né? Mas eu não vou me meter com política. Eu não digo que tu não... Aí o cara... Não, o intelectual tem que se meter com política sim, mas não é se candidatar, porque daí tu tá saindo da tua função, certo? Mas tu tem que conhecer as pessoas, tem que influir, né? Influenciar na sociedade. Não tem outra coisa. Porque tu vai fazer? Vai ficar ali em casa escrevendo um negócio. Eu escrevi que... Eu só digo que tem muita opinião, é muito difícil hoje em dia. Não, claro que é E muito o difícil, mas pessoal sempre foi tem que- difícil. Sempre foi difícil. Lá na Mesopotâmia também os sacerdotes se engalfinhavam lá dizendo mas que daí tinha era que plantar, 2, que 3 tinha que cara não que ter- não- tinha que plantar. Não, tinha bastante, classes inteiras. Ali Tu acha que o pessoal não estava brigando até o faraó ir lá e mandar chamar José para interpretar o sonho dele? Os sacerdotes ali estavam brigando. estavam brigando e não tinha mas- solução e coisa assim e tal. que não, era milhares de pessoas falando e dando opinião. Não, bom, isso E aí tudo bem. isso Mas aí complica um bocado bom, vai o negócio. ser mais difícil, vai. Temos que encerrar, Vai ser pessoal. mais difícil. Só vai ter que continuar. Então, Próximo podcast. assim, se tu acha que tu vai estudar para ficar no teu cantinho estudando no teu quarto, certo? Olha pro sul. Não tem nem o que te dizer, cara. Desiste, vai fazer outra coisa, certo? Vai fazer outra E coisa. A vida ajudem, intelectual não né? não é para isso. Agora, última mensagem, ajudem no que puderem, aí, Exato. que a coisa está feia. Tá feio. Enfim, deixa. Quando Alguém o tem que arroz dizer. depois, não, exatamente. Senão o cara só vai pensar nisso quando o arroz tiver 18, 20 reais o quilo, né? Aí vocês lembrem de nós, Eu né? quero ver Ah, como mas vai agora dar já o- colheu tudo, sim. Tu acha que vai plantar pro ano que vem agora para colher de novo, Meu né? Deus do Com céu. tudo lavado? Não. Então, Plan- um abraço. Colhemos leptospirose agora.